Conosco, Primo Mandialário, estamos falando de seguro. Eu espero você para a gente abordar esse tema nas minhas redes sociais. Muito bem. Terceiro episódio dessa boa conversa aqui com o Primo Mandialário, Primo que tem uma empresa de seguros, né, das várias modalidades. Nós falamos aí na primeira etapa da entrevista sobre o seu histórico e tudo mais, e no episódio anterior nós falamos do seguro de automóvel. Existe agora esse mundo do empresário, né? Vamos segmentar. Um profissional liberal. Eu sou um dentista. Qual é o maior patrimônio que eu tenho? Minhas mãos. Suas mãos. Né? Um cirurgião. Como é que o mundo do seguro enxerga esse profissional? O que ele pode dar de tranquilidade para não ter uma perda de padrão e de remuneração? O principal movimento de um cirurgião que utiliza as mãos é o movimento de pinça, né? Com os dedos, os dois dedos, o dedão e o indicador, que é o polegar, né? É o dedão. O que acontece? Existe um seguro de vida que chama majorado. O capital de 100% de morte ou invalidez por acidente ou invalidez por doença, ele se reverte 100% para a perda desse movimento. A perda de um dos dedos da mão, a perda de uma mão, a perda dos seus movimentos, tanto por doença como por acidente. Então, a pessoa recebe ali. Existe também uma cobertura do seguro de vida, que é a diária de incapacidade temporária. A cada vigência, ele tem 365 diárias à disposição dele, no valor que ele determina, para que, em caso de acidente ou doença, e que ele fique parado acima de 7 dias em caso de acidente, ou 15 por doença, a seguradora indeniza até 365 dias. E qualquer profissional liberal, vamos supor, eu sou economista e tenho uma atividade autônoma. Eu posso ter um seguro profissional? Pode. Inclusive o CLT também pode, o PJizado também pode, o prestador de serviço também. O consultor também pode também. Em relação a esse mundo empresarial, o que temos de avanço nessa questão? Vamos falar da sociedade. Eu e você somos sócios e aí eu posso vir a faltar. Veja que eu não matei você, me matei, né? Que bom, né? E aí você fala, por aí, como é que faz? Quem que é o herdeiro do café? Né? Quem que vai dividir a sociedade? A esposa dele, as filhas? E aí, como é que eu me protejo se houver uma ruptura na sociedade pela falta de um dos sócios ou pela invalidez, eventualmente? Tá. O que rege uma sociedade, uma empresa, é o contrato social. Então, o que as seguradoras criaram? Uma modalidade de seguro chamada sucessão empresarial, aonde coloca-se uma cláusula no contrato social, designando uma apólice de seguro com o número da apólice, e a cada ano renovado altera-se, faz um aditivo no contrato, aonde um dos sócios vindo a falecer, existe já um capital pré-estabelecido, aonde os herdeiros receberão aquela indenização a título de aquisição pelo outro sócio da parte daquele que veio a faltar. Ou seja, não existe o risco de no dia seguinte do sepultamento de um dos sócios, chega alguém na empresa que não entende do negócio, não é nem questão de relacional, é questão realmente de profissional. De competência. As pessoas de competência, elas não entendem no negócio e de repente elas têm que tomar decisões ali no mesmo peso do que aquela que está no dia a dia. Para isso, então, foi criado. Existem apólices assim, que têm resolvido situações difíceis e que pode ser pago pela empresa e deduzido como despesa. E em relação ao mundo do seguro-garantia? O seguro-garantia é um seguro para grandes eventos, estradas, construções. Fala um pouquinho dessa necessidade. O próprio setor público, quando contrata, exige um seguro-garantia. Infelizmente, o setor público ele é muito displicente no que diz respeito à cláusula de seguro-garantia. Para você ter uma ideia, nós fizemos um dia desses uma obra de 260 milhões, aonde foi solicitado um seguro-garantia de 2 milhões e 600. Não cobre nada. A lei foi alterada, de lei de licitações e a lei do seguro-garantia, agora pode ser de 10% até 30%. Como é que funciona o seguro-garantia? Funciona assim, não cumprido uma das cláusulas daquele contrato, a seguradora é acionada, indeniza, vai atrás para receber de quem tomou o serviço, ou seja, da empresa que está prestando o serviço, e aí pode ser retomada a obra com aquele valor, ou então usado essa indenização para se contratar uma outra empresa para continuar.
para não ficar aquela situação, quem fez o projeto, quem não fez, vai pagar. Nós temos um caso clássico aqui em Bauru, que é o da estação de tratamento de esgoto. Entendeu? Quem fez, quem errou, quem não errou, tal. Eu já questionei algumas pessoas, inclusive alguns vereadores. Que não acionou o seguro? E o seguro? Cadê o seguro? Entendeu? Aí a apólice não tem, não sabe se tem, onde que está. Então, isso aí são coisas que não podem acontecer. Agora, há muito rigor nas concessões de rodovia, né? A concessão de rodovia, elas são obrigatórias. A constituição de um seguro, não só o seguro para garantia da execução do contrato, Café, mas o seguro de retenção de parte do que a empresa que está prestando o serviço para a estrada recebe. De cada 100% que ela presta o serviço, ela tem que receber, as empresas concessionárias retêm de 5% a 10% daquele valor de pagamento, para que, se tiver problema no futuro, usa daquele dinheiro retido. Acontece um sinistro, por exemplo, na estrada, e vamos dizer, a responsabilidade é da concessionária por uma falta de manutenção. Como é que esse seguro-garantia é acionado nisso aí? Aí não é o seguro-garantia. Não é a garantia. É o seguro de responsabilidade civil em relação ao que acontece na estrada. Então, nós já tivemos sinistros onde a seguradora indenizou o nosso segurado e usou a apólice de responsabilidade civil da estrada para ela se ressarcir. Tá. Porque a seguradora, ela entra no direito de regresso seu, quando ela te indeniza. Então, é uma apólice de responsabilidade civil. Na verdade, é uma apólice específica para estradas, onde cobre responsabilidade civil, riscos de engenharia, manutenção, falha e erro de projeto. Quando você fala também, por exemplo, numa construção imobiliária, também tem o seguro garantia? Também. Nós temos aqui em Bauru, entendeu, grandes construtoras onde coloca até um seguro de prestamista. Em caso de óbito de um daqueles que está ajudando na construção, que é um dos que comprou o apartamento na planta, ele vem a óbito, nós indenizamos a construtora do valor total que ele devia. Ou seja, a obra não sofre nenhum impacto com o falecimento. A empresa sempre tem algumas demandas judiciais, né, notadamente a trabalhista. Né, e sempre que ela está discutindo, normalmente o funcionário transfere o ônus da prova. Nesse caso, a trabalhista, o ônus da prova é o patrão. Patrão. Melhorou porque hoje o funcionário pedia tudo, né? Hoje se ele perder alguma coisa, a sucumbência dele, né? Exatamente. Porém, muitos acabam comprometendo um veículo, uma máquina, equipamento, um imóvel, né? O seguro também cobre isso. Existe, com a pandemia, esse seguro ficou mais latente ainda. No Brasil, Café, existe uma estimativa de 3 trilhões de reais que estão na mão do judiciário em situações de garantia de ações. Desde execução fiscal até ações trabalhistas. O que acontece? Foi, então, através de normativas dos tribunais, tanto do trabalho como dos tribunais de justiça comum, que ocorre o seguinte: você apresenta uma apólice de seguro-garantia judicial, essa apólice é muito barato em relação ao valor que está preso, dependendo do patrimônio e dos balanços da empresa, taxas de 0,40%, 0,50%, no máximo 1% do valor que está preso lá, e as empresas tiram aquele dinheiro do depósito judicial, utilizam no fluxo de caixa e ficam uma apólice de garantia. Nós temos trabalhado muito com garantia judicial trabalhista. E há uma aceitação dessa troca? Os magistrados preferem, porque imagina um imóvel dado em garantia, de repente a pessoa... Mas quando tem alguma coisa de depósito em dinheiro ou não? Depósito, calção também. Calção tem também, lá, apresenta a apólice, em 24 horas o advogado faz o levantamento do recurso. E é um custo barato, né, se a gente pensar no benefício. Muito barato. Nós temos apólices de ações trabalhistas na região de Bauru, olha só, de 1.300.000, 1.400.000 de condenação, aonde ao invés da empresa precisar depositar para recorrer, ela apresentou uma apólice e ela pagou nessa apólice, que é obrigatório de 3 a 5 anos, ela pagou nessa apólice R$42.000, R$45.000. Que é se pensar em custo-benefício com o custo financeiro disso, ou de uma aplicação... Ele esse dinheiro aplicado, esse dinheiro no mercado para poder estar lá. Sem dúvida. Entendeu? Muito bem, conversando aqui com o profissional de seguros, o Primo Mangelardo, nós vamos para a última etapa dessa entrevista. Eu aproveito para pedir para você fazer a assinatura no canal. A gente se encontra no próximo. Até lá.